João, capítulo 5, e o versículo 39. Eu vou ler a primeira vez, depois eu quero convidar a Santa Igreja para que todos leiam em um coro uníssono. João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A igreja. Parece que tem somente uns 30 crentes aqui, mas se eu for contar, dá mais de 30. Vamos provar que tem mais de 30? Vamos lá. 1, 2, 3. Eu não disse que tem mais de 30? Agora, repita após mim. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Eu quero meditar nessa última parte do versículo. São elas que de mim testificam. A Bíblia relata e testifica de Deus. É o livro com sua mensagem de autoridade divina. Todos nós sabemos que seus autores, eles foram impelidos pelo Espírito Santo para escrever expressando a mensagem de Deus. Por isso que o apóstolo disse que nenhuma escritura é de particular interpretação, mas os homens de Deus inspirados, isso quer dizer, inspirados, foi soprado por Deus. Deus soprou a mensagem na mente dos homens que escreveram a palavra. E aí entrou na mente dos homens, de uma forma milagrosa e poderosa, a mensagem de Deus. E nessa mensagem, ele revela a si, revela ao seu povo, revela à humanidade, a ele, o Deus Todo-Poderoso. Revela sobre a pessoa de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 19, vamos ver esta verdade. Romanos 1 e 19. Diz a palavra, Romanos 1 e 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então Deus se manifestou naquilo que se pode conhecer de Deus. Eu disse aos irmãos que nós apenas vamos fazer um resumo da profundidade da palavra, em conhecer um pouco mais a Deus do que está na palavra revelado, porque é inteiramente um mortal, é inteiramente impossível, quero dizer, um mortal, um imperfeito, um limitado ser humano, conhecer Deus na sua plenitude. Deus é muito mais.
Mas o que o mortal precisa saber, ele revelou na sua palavra. E o que está revelado na sua palavra sobre ele é admirável. É tão admirável que às vezes o pensamento humano entra em êxtase de admiração. É tão admirável o que dele está escrito na sua palavra, que às vezes o diabo usa alguém que se transforma em críticos e dizem não aceitar as coisas acerca de Deus, porque é muito profundo. Ora, apenas o que está revelado. Mas o apóstolo Paulo disse assim: o que o olho, o que o ouvido, está reservado para nós. Então vamos iniciar do que o livro de Deus diz sobre Deus. E a pergunta seria essa: quem é Deus? Não há mente humana que consiga explicar quem é Deus. Nesse simples resumo, porque não dá nem para dissecar toda a palavra para explicar quem é Deus, mas nesse simples resumo, com a ajuda do Espírito Santo, vamos ver o que diz a palavra sobre o nosso Deus. Deus, no hebraico, Elohim, e no grego, Theos, e do latim, Deus. Nós sabemos que é a suprema divindade que os homens, os anjos e até os demônios respeitam, cultuam e adoram a Ele. É muito lindo ver o que Jesus disse a Satanás. Jesus diz a Satanás assim: vai-te, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele, unicamente a Ele, servirás. Este ser supremo, o eu sou, aleluia, o Elohim, o Theos, que é inexplicável, Ele é o nosso Deus que está revelado na sua palavra. Agora a Bíblia atribui a Ele personalidade, para que nós entendamos que Ele é Deus e pode atender um mortal. E na sua personalidade é muito compreensivo do que tem no ser humano, Ele se revela. A Bíblia diz primeiro que Ele é um Deus zeloso. Deus zeloso. Deuteronômio, capítulo 6, verso 15. Agora vamos ver as características de uma personalidade que a Bíblia nos revela no nosso Deus. Abra a Bíblia. Como é que você está no culto e não abre a Bíblia? Eu não estou exortando a igreja, eu estou apenas convidando. Você tem que sair daqui saturado da palavra. Agora preciso que eu esteja falando e você abra a palavra para se alimentar. Quem diz amém? Aleluia, glória a Deus. Como é que está a galeria aí? Está firme? Aleluia, eu gosto dessa galeria, isso é uma bênção. Deuteronômio 6 e 15. Primeiro, uma personalidade em nosso Deus que a Bíblia nos revela. Diz assim:
Porque o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Veja que é uma personalidade que identifica com a humana, alguém zeloso. Fulano é zeloso, fulana é zelosa, é cuidadosa, é cuidadoso. Então, a Bíblia revela que o nosso Deus é o Deus zeloso. Diga comigo, repita após mim. Porque o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti. Aleluia. Vamos à segunda personalidade que a Bíblia revela que é o nosso Deus, que tem o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que se ira. Se ira. E a ira de Deus, misericórdia. 1 Reis, capítulo 11 e o versículo 9. Ira, indignação, é também uma personalidade que está atribuída ao caráter humano. O homem, quando se ira, com a sua cólera acesa, a mulher também, a mulher se irou. 1 Reis 11 e 9, diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. A ira. E tem um salmo, um verso no salmo, em um salmo, que a primeira vez que eu li, eu fiquei tremendamente admirado e queria entender como é isso. Veja aí, Salmo de número 7 e o verso 11. Eu, quando li esse primeiro versículo a primeira vez e que meditei nele, eu fiquei admirado. Veja o que diz o Salmo 7 e o verso 11, referindo-se ao nosso Deus. Pelo menos na versão aqui que tenho, é a versão corrigida de Almeida, diz assim, Salmo 7, verso 11: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira o nosso Deus. Todo pecado provoca a Deus. Todo pecado provoca a Deus. É por isso que é um juiz justo que se ira todos os dias. Isso é para provar as características de uma personalidade do nosso Deus, o nosso Criador. Agora, uma outra característica da sua personalidade: amor. Ele ama. A
Apocalipse 3:19. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 3:19. É tremendo este versículo. Diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí entendemos que com o amor de Deus, quando há necessidade que Ele vê, sabe que gesto é esse? Talvez a gente nova não conheça isso, mas eu lembro muito. Está aqui fresquinho na minha mente. E eu lembro que uma vez eu estava brincando na hora do culto, e meu pai era diácono. Aí de lá do púlpito ele fez assim: ai, eu não cultuei mais, só pensando. Então Deus, Ele ama. É uma característica da sua personalidade. Agora Ele diz assim: eu repreendo e castigo ao que amo. Uma outra personalidade registrada na palavra do nosso Deus é que Ele se aborrece. Eu não sei porque esses críticos daí, que vivem vulgarizando o Evangelho, e tentam deturpar a Bíblia, a palavra, dando a ela, ou tirando dela o seu valor, e explica de um Deus só amoroso. E na verdade Deus é amoroso, mas está equilibrado, amor e justiça. E a sua palavra diz que Ele se aborrece. Veja aí, Provérbios capítulo 6 e o verso 16. Eu vou ler o 16, 17, 18 e 19, para explicar à igreja o que é que Ele aborrece. Provérbios, capítulo 6, glória a Deus. Verso 16. Depois eu leio o 17, 18 e 19. Diz assim: 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então Deus se aborrece. Agora, no caso daqui, Ele se aborrece com o quê? Vamos lá, versículo 17. Eu vou enumerando e vocês vão dizendo. Versículo 17. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. E sétimo. Vamos ver mais uma vez. É bom pontuar isso aqui para a gente saber quem é o nosso Deus. Vamos outra vez. Deixa eu ler o 16 e o 17 eu vou enumerar outra vez. Estas 6 coisas aborrece o Senhor,
E a sétima, a sua alma abomina. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. 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 Aleluia. É a palavra que está revelando para nós quem é o nosso Deus. E aqui ela está dizendo para mim, para nós: cuidado com o que você faz. A sétima é a pior, na analogia aqui do escritor, que disse que ele não só aborrece, mas ele aborrece e abomina. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Portanto, o nosso Deus é uma pessoa com todas essas características. Ele é um ser supremo absoluto. Ser supremo absoluto. Não dá satisfação a ninguém do que faz. Faz o que quer, como quer, aonde quer e quando quer. Ele é o oleiro e o ser humano é o barro. Aleluia. Ele é eterno e imutável. Para ele não tem data, noite, dia, inverno, verão, passado, futuro, porque ele é. Estudar sobre Deus na Bíblia é maravilhoso. Veja Isaías 26:4. Isaías, capítulo 26, e o verso 4. Infinito, eterno e imutável. Aleluia. Isaías 26:4 diz a palavra: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha que alegria para nós. Confiai. Confiai. E uma coisa que está em escassez. Entre os mortais está em escassez: confiança. Hoje já se diz assim: escreve porque não confia, não. Faz aí um atestado, faz um protocolo. Mas quando é ele, não precisa fazer protocolo. O que é que ele
inspirou, ele soprou na mente do profeta Isaías para escrever e deixar para a gente. Ele estava dizendo a Isaías para dizer àqueles que iam ler dele: confiai, porque ele é a rocha eterna. Absoluto, infinito, eterno e imutável. E finalizando, Criador de tudo. Criador de tudo. Gênesis 1:1. Você já sabe esse versículo de memória. Gênesis 1:1. Diz aqui a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra. Imutável, eterno, infinito, absoluto e criador. Diga comigo: o nosso Deus é supremo, absoluto, infinito, eterno e imutável. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que me alegrava quando estava me alimentando desta parte. Criador de todas as coisas. Agora, a sua existência. Deus existe, a sua existência. A existência de Deus é um fato incontestável. Vou repetir. A existência de Deus é um fato. E já se diz que contra fato. A existência de Deus é um fato incontestável. E a Bíblia nem se preocupa em provar a existência dele. Mas ela revela claramente a sua existência. Voltamos a João 5:39. Aleluia. Glória a Deus. João 5:39. Diz a palavra: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia não se preocupa em provar, ela revela a existência. É um Deus criador, um Deus que fala, um Deus que abate e um Deus que exalta. Um Deus que está intervindo na história. Tudo o que está acontecendo está registrado na palavra dele. Eu não sei se os obreiros que estão aqui estão lembrados que nós assistimos uma aula na Escola Bíblica de Obreiro, uma aula que veio o pastor Abraão de Almeida. E o pastor disse assim: todo dia se cumpre uma profecia da Bíblia. Principalmente agora, nos últimos momentos que antecedem a volta de Jesus, que o mundo caminha para um final. Aí ele disse assim, me lembro bem, ele disse, hoje, exatamente hoje, tem coisas aqui na Bíblia que está se cumprindo. Aleluia.
Vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas de mim testificam. Negar a existência de Deus é negar a própria Bíblia. É o que o diabo deseja muito fazer. Desde o início a gente sabe disso, que o diabo tentou queimar os livros da Bíblia. Quem lê As Cortinas de Ferro, um pouquinho da história da igreja, vê que muitos se levantaram, reis se levantaram e faziam montões em praça pública de livros, a Bíblia, e queimavam. Mas quanto mais eles queimavam, mais a Bíblia era impressa. E hoje é o maior livro mais impresso do mundo. E vai ser sempre assim. Porque Deus quer que ele seja revelado à humanidade. Sua existência negada. Tem umas pessoas chamadas de ateu, lamentavelmente, que a Bíblia chama outro nome, que consiste em negar a existência absoluta de Deus. É uma atitude sem fundamento e sem resultado. Porque nega a existência de Deus, nega a existência do Criador e segura numa fé cega que Deus não existe, mas quando adoece, ai meu Deus, quando vê a morte soprando que lá vem ela, como aconteceu agora nessa festa mundana, que o negócio lá pegou fogo. Aí se lembra dele. Que a Bíblia chama esses de nécio. Veja aí, Salmo 10 e verso 4. Veja como a Bíblia trata esse povo. Não sou eu não, é a Bíblia. É a palavra absoluta de Deus. Salmo 10 e verso 4. Diz assim. Encontrou? Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. A Bíblia já chamou ele aqui de ímpio. Agora veja outro, 14 e 1, Salmo 14 e 1. Salmo 14 e 1. Diz assim: disseram os nécios no seu coração. O que foi que eles disseram no seu coração? Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. A Bíblia chamou de ímpio e chamou de nécio aquele que nega. Ainda tem um, Romanos 1 e 28. Romanos 1 e 28. E aqui é forte para estes que tomam este caminho de negar a existência de Deus. Diz assim, Romanos 1 e 28. E
Como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E isso aqui é verdade. Não sei se alguém aqui já viu um ateu debochado. É aquele que se crê que ele está certo na sua teoria falsa, em afirmar e assegurar que Deus não existe, e ainda leva essa história da inexistência de Deus como uma burla, uma blasfêmia, uma zombaria. Mas por que acontece isso? Quando você vê alguém aqui, lembre de Romanos 1:28. É que como eles negam ter o conhecimento de que Deus existe, aí Deus entrega a eles a um sentimento perverso. Quando eles estão assim, é porque Deus já entregou. E claro, todo ser humano, quem governa é Deus. Sim ou não? Sim. Queira, Deus governa. Não queira, Deus governa. É assim. Como um criador que criou o ser humano não governa? Não tem nem lógica, não tem argumento. Se ele fez, ele governa. Aí Deus entrega a eles. É muito forte isso aqui. Eu vou reler 1:28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E esses que tomam esse caminho, segundo o nosso breve resumo aqui, se resume nos teóricos e nos práticos. E a Bíblia fala de todos dois. Os teóricos são aqueles que tentam negar a existência por meio de argumento. Ou argumento paupérrimo, frágil. Porque a própria ciência, a arqueologia e a natureza revela que há um ser criador. Tenta um argumento e a natureza derruba. Tenta um argumento e a arqueologia derruba. Sem falar, porque está mais na frente, eu vou só dar uma adiantada, sem falar que todo ser humano, quando nasce, porque para ele nascer, já pega o que Deus fez lá no primeiro homem, diz que Deus fez um homem do barro e quando une as células masculinas com as células femininas, lá no útero da mãe, para unir ali já há o sopro de Deus. E ninguém pode dizer que não. E quando se une ali, é lindo a criança se formando no ventre. É impressionante. Lá dentro do ventre está se formando osso duro. Está se formando os órgãos, as veias, o sangue, a carne. Que tremendo! Aleluia! Dá para dar um glória a Ele. Está se formando ali.
E quando ele está se formando, ele já nasce na sua mente com um certo conhecimento na sua natureza da existência do seu Criador. É tanto que nenhuma criança nasce ateu. Já vi uma criança nascer, não, ela é ateu. Depois, quando cresce, é que ele ou ela se embriaga. E aí passa a ser nécio. Mas quando nasce, é tanto que ele novinho, de braço, quando traz ele para a igreja, ele aprende. E quando vai crescendo, que tem outro irmãozinho, já quer brincar de culto. Aí os teóricos com argumento, quer negar a existência de Deus. Voltamos a Salmo 10 e o verso 4. Olha eles aqui, que o salmista fala. Diz assim: por causa do seu orgulho. Se não tivesse o orgulho, não era? Mas como tem, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações, todos os seus argumentos, seus pensamentos, suas palavras, por causa do orgulho, é dizer, não há Deus. É o teórico. E tem outro tipo, que no resumo nosso aqui, ele revela, é o ateu prático. É o prático. O prático é aquele que se preocupa em negar a existência de Deus, através dos argumentos, como disse o Salmo 10 e o verso 4, e a sua vida também professa que ele nega a Deus. Ele se acha absoluto, faz o que quer, como quer, não escuta ninguém, se crê que ele é o Senhor, na prática. Vive como alguém que nunca quer dar relatório e justificativa a ninguém, porque tem pessoas assim. E ninguém vive nessa terra sem prestar relatório. Eu estou dizendo prestar conta. Quem é que vive nessa terra sem prestar conta? O patrão não vive porque ele tem que prestar conta. O empregado não vive porque tem que prestar conta. O marido não vive porque tem que prestar conta. A esposa não vive porque tem que prestar conta. O filho não tem porque tem que prestar conta. Todos têm que prestar conta. E o nécio se crê com as suas ações. Eu quero saber de nada. É do jeito que eu quero e acabou. A sua vida prática nega. Quem crê que Deus existe é diferente. Peraí. Calma. Não. Peraí, tem um Deus grande acima de tudo. Não, eu não sou nada não. Peraí, calma. Não. Quem crê faz assim. Agora, nada disso impressiona as Escrituras, porque as Escrituras revelam a existência. Ela dá testemunho. João 5,39, porque são elas que de mim testificam. Os argumentos dela é maravilhoso para provar a existência. Aleluia. Vamos devagarinho. Eu já disse aos irmãos que estamos apenas num resumo muito por cima. Eu queria ter a capacidade, mas não tenho. Estamos apenas estudando um resumozinho por cima.
à beira do grande oceano do conhecimento de Deus. Eu quero que você entenda assim. Porque tudo que eu digo aqui, Deus é muito mais. Deus é muito mais. Deus é muito mais. Ele pode muito mais. Aleluia. Vamos ver alguns argumentos que provam a existência de Deus. Primeiro, no nosso resumo aqui, é um resumo pequeno, a evidência da sua criação, a existência do universo. A existência desse universo. A existência do homem. Prova a existência de um ser criador. A natureza, ela prova que há um Deus criador. Veja aí, Salmo 19. Vamos ler esse salmo todo. Salmo 19. Ele tem 14 versos. Salmo 19. A criação provando a existência do nosso Criador. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o segundo. Eu leio o terceiro e aí a gente vai até chegar ao 14. Pode ser? Vamos lá? Encontraram todos? A galerinha encontrou? Aleluia. Bom, a gente vai ler isso aqui, não dá mais tempo para a gente comentar, e aí a gente termina. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Todos sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. O firmamento mostra a existência. Aleluia, aleluia. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Se Ele nos permite e nos dá graça